um clique. Um simples clique que você dá em um link qualquer da internet e pronto. Por conta desse único clique, um hacker já ganhou acesso em uma conta sua de um serviço online. Parece algo surreal, né? Mas foi bem isso que rolou no jogo mais popular do momento, o Fortnite. E olha, não tô falando de uma situação tipo um download de um vírus ou um link que leva para um formulário falso para você preencher uma senha e acabar passando a senha pro hacker. Nada disso. Tô falando só de um clique, não precisa interagir com mais nada depois disso. Deu o clique e um hacker ganhava acesso à sua conta do Fortnite. Tenso, né? Hoje então a gente vai dar uma olhada em detalhes essa falha que pôs em risco as contas dos jogadores de Fortnite e principalmente entender como um simples clique que você dá aí pela internet pode acabar sendo tão maléfico assim. E aí, tá preparado? Bora lá? Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Gabriel Pato e nesse canal a gente debate sobre tecnologia, privacidade e hack. Que saudade que eu tava do YouTube, nossa, eu tava louco pra voltar pra cá, eu sei que foram 8 meses. Muito obrigado mesmo a toda a galera que tem ido nas minhas outras redes cobrar vídeo, perguntar o que houve, dar força, falar que adorava o canal, pedindo pra voltar. Galera, vocês deram uma energia gigantesca e graças a vocês que eu tô aqui de volta hoje, pilhadaço pra gente mandar ver nesse canal. E olha, eu sei que eu devo uma explicação, esse meu tempo fora do canal aconteceu por vários fatores. Primeiro é um monte de trabalho mesmo, eu tive trabalhando bastante em outras coisas, mas além do trabalho rolaram várias coisas que agitam bastante a vida de qualquer um. Primeiro que eu casei, depois tive viagem de lua de mel e principalmente eu mudei de apartamento, de um apartamentinho de solteiro que eu morava para um bem maior com a Diana, minha esposa, e essa mudança foi punk, porque a gente comprou praticamente tudo do zero, mudamos todas as estruturas, foi bem puxado mesmo, e agora é que eu tô começando a ter tudo redondinho para voltar a transmitir. Aliás, se você me segue no Instagram, @GabrielPato, você deve ter acompanhado bastante desse processo, inclusive da minha viagem para Las Vegas, que foi minha viagem de lua de mel. Se você ainda não segue, pode colar lá e em destaques tem lá todos os melhores stories dessa viagem, tá muito da hora. E aproveitando também, segue a page do Facebook, porque eu vou fazer umas lives exclusivas por lá. E tanto na page do Facebook quanto no Instagram, tem um vídeo que não tá aqui no canal, um vídeo exclusivo para essas outras redes, sobre o plugin de Chrome que eu mais adoro. Dá uma olhada lá que tá bem legal. E em janeiro desse ano, a bomba veio à tona quando vários veículos da mídia, tanto no Brasil quanto internacional, noticiaram aí uma falha, um problema de segurança nas contas do Fortnite. Basicamente, com um mero clique em um link, o jogador poderia acabar dando acesso à sua conta para um invasor, e aí ele poderia fazer o que bem entender nela. O invasor pode logar e jogar normalmente, como se fosse esse player, participar de grupos, e o que é mais tenso, o invasor teria acesso à leitura de quais são os métodos de pagamento, ou seja, os cartões de crédito que esse player tem cadastrado na loja da Epic, e poderia inclusive fazer compras de skins para essa conta usando o cartão que já está previamente cadastrado. Aí o bagulho fica tenso. Essa história na verdade tem início com uma pesquisa que foi feita pela empresa Checkpoint. Foram eles que descobriram essa falha e reportaram de forma ética para a Epic Games em novembro. Em janeiro, quando a correção da falha já era certa, eles então divulgaram no site deles uma pesquisa dizendo aí o passo a passo que eles fizeram para descobrir o problema e como tudo funcionava. Então agora eu vou explicar para vocês qual foi o passo a passo dos caras para descobrir e para explorar essa falha. E claro, vou responder a pergunta que eu sei que muita gente aí tá tendo. Como um mero clique de um link pode ser tão maléfico e dar acesso à sua suada conta do Fortnite para um estranho terceiro por aí? A história começa em um subdomínio da Epic Games que, mano, sério, o negócio mais parecia um pedaço de um museu aberto na internet. E o que tava lá não tinha nada a ver com Fortnite, se liga só. Eu sei que hoje em dia você falou em Epic Games, você lembra de Fortnite, né? A Epic Games é a empresa que criou Fortnite, mas a Epic Games tem uma história bem mais longa do que isso e não é só Fortnite não. Os caras têm um título bem mais antigo que praticamente ergueu a empresa, que é o Unreal Tournament. Era um FPS desses de movimentação bem rápida, mais focado em movimentação do que em dano muito preciso, pulo pra lá e pra cá, bazuca, bem na pegada de Quake. Cara, é um formato que eu amo em jogos. Aliás, só por curiosidade, o Unreal Tournament ia ganhar uma nova versão. A Epic tava trabalhando numa versão bem recente pra isso, mas quando Fortnite explodiu por aí, eles acabaram cancelando o desenvolvimento desse jogo pra focar todos os esforços deles no desenvolvimento do Fortnite. E por mais que eu goste bastante de Fortnite, essa notícia doeu no coração, viu? Enfim, curiosidades à parte, em 2004 a Epic Games lançou o Unreal Tournament 2004. E junto com o Games eles lançaram esse site aqui,
aqui, ó. Era um site voltado a mostrar estatísticas das partidas, dos mapas, enfim, dos players que jogavam o jogo. E apesar de ser algo para um jogo de 2004, essa aplicação estava viva até os dias de hoje. E na moral, como pentester, se achar um negócio desse, faz brilhar os seus olhinhos, cara. O ano que essa aplicação mostra no rodapé dela ali de copyright já entrega que o negócio não deve estar sendo mexido por um bom tempo ali, né? Aliás, não precisa nem olhar esse ano, olha esse layout, cara. Toda a estrutura da front também foi feita só usando tabelas do HTML, um jeito que é bem old de se fazer site. Designer, galera que faz front aí, com certeza vai concordar comigo que não se usa tables para fazer uma estrutura de um layout há bastante tempo, né? Tá bom, mas só porque o site tá abandonado significa que ele seja vulnerável? Significa. Calma lá, claro que não. Nem por isso significa que ela seja vulnerável, mas olha, essa aplicação foi abandonada do jeito original dela, de 2004. Pode ser que ela mantenha um código-fonte de uma época que se debatia menos em segurança, se conhecia muito menos, tinha menos frameworks para facilitar o trabalho de fazer um código seguro, ou ela pode usar vários componentes de infraestruturas que são desatualizados e têm falhas conhecidas. Enfim, tem vários fatores para dar um brilhinho nos olhos aí e começar a pensar que pode ter bastante terreno para explorar aqui nos nossos testes quando a gente está caçando uma vulnerabilidade e ver um site assim. E foi nesse site, bem nada a ver com Fortnite, mas dentro do domínio da Epic, um subdomínio da Epic Games, que a empresa Checkpoint começou a dar uma olhadinha. Eles viram que o site tem uma seção chamada Mapas, ou Maps, e nessa página você podia fazer uma busca por um mapa específico. O nome do mapa era passado como um parâmetro na própria URL da aplicação, e ele era usado no corpo da resposta do site sem qualquer tipo de tratamento. Não filtrava ou convertia qualquer tipo de caractere antes de reutilizar esse valor no corpo do site. E esse comportamento leva a gente a uma falha chamada cross-site scripting, no caso o cross-site scripting refletido. Se você não faz ideia do que seja isso, relaxa. Eu não vou poder nesse vídeo ir a fundo na explicação do cross-site scripting, mas para o seu entendimento desse vídeo de hoje, pensa que é uma falha que alguém poderia usar para criar um link malicioso que injete um script nessa página. Então, se essa página tivesse um campo de login e senha, fosse um lugar que o usuário loga para fazer alguma coisa, se ele clicasse nesse seu link malicioso, ele estaria em risco. Ou também seria possível criar um link explorando essa falha que gerasse um formulário falso dentro da página, pedindo login e senha do usuário, e vai estar com uma grande credibilidade, porque é um subdomínio oficial, no caso da Epic. Mas muita atenção nesse caso. Esses scripts injetados que eu tô falando só tem permissão, só tem acesso aos dados da navegação do usuário que clicou nesse link malicioso e apenas os dados dele dentro dessa aplicação especificamente, dentro desse subdomínio, que é o subdomínio do Unreal de 2004 de estatísticas que absolutamente ninguém usa. Absolutamente toda a autenticação relacionada a Fortnite ou a outros serviços da Epic, como a loja da Epic, estão em outros subdomínios, não tem nada a ver com essa aplicação, então não tem nada de muito valioso que alguém conseguiria roubar desse usuário só usando essa falha especificamente. Não dá pra gente criar um link, clicou, perdeu alguma conta da Epic, apenas com isso. Pô, mas se isso não é suficiente pra roubar contas da Epic, por que eu tô perdendo tempo aqui falando sobre isso até agora, né? Calma, isso ainda vai fazer sentido, isso ainda vai fazer parte do processo final, mas essa falha por si só não levaria a exploração muito longe, não daria pra fazer o link que a gente tá querendo entender, não. Guarda essa informação aí, vamos seguir, que daqui a pouco as coisas vão se conectar. Guardou esse de lado, vamos entender melhor então como funciona um pouquinho de alguns detalhes da autenticação no Fortnite. Essa tela que você está vendo é a tela de autenticação no jogo, no client do jogo. Se você joga, você já deve estar bem habituado com ela. E mesmo que você não jogue, eu acho que você já reconhece esses botõezinhos de várias redes aqui, né? Facebook, Google, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, enfim. Eu imagino que você já saiba como funciona isso, mas vamos recapitular essa história um pouquinho. A Epic Games deixa você importar seus dados de outras redes, e assim você não precisa criar um login do zero, digitando seu nome, seu e-mail, buscando seus amigos na rede, mandando sua foto de perfil. É um saco ter que se cadastrar toda hora em vários lugares, e sabendo disso, a Epic facilitou as coisas, permitindo que você importasse esses dados de outras redes. Quando você está logando dessa forma, a Epic consegue conversar com esses outros provedores, e ela faz isso apenas tendo a sua autorização. Na verdade, ela vai te redirecionar para o site do Facebook, ele vai perguntar, olha, posso mandar seus dados para a Epic? Você vai dizer que pode, e essas duas entidades aí vão se comunicar e fazer a troca das informações que você autorizou. Toda essa conversa, essa troca de informações entre você, a plataforma que você escolheu, tipo o Facebook, e a Epic Games, é feita usando um padrão chamado OAuth 2. Para entender melhor essa dinâmica, bora dar uma olhadinha rápida num resumo de como tudo isso acontece aqui. A conversa começa com o jogador informando para a Epic que quer logar usando sua conta do Facebook. A aplicação do Fortnite responde então que tudo bem e encaminha ele para a página do Facebook, onde ele vai continuar o processo de dar a permissão. Agora a conversa é entre o usuário e o Facebook. Se for a primeira vez que ele está logando no Fortnite usando o Facebook,
ou seja, no momento que ele está criando a conta dele no jogo, o Facebook vai perguntar para o player se ele permite repassar alguns dados dele para a Epic Games. Uma vez que o player diz para o Facebook que está autorizando o envio das suas informações, o Facebook redireciona então esse player de volta para o site do Fortnite. Mas ele redireciona o player repassando na URL uma informação extremamente importante, um token de acesso, um código que a gente vai chamar de Access Token. Aqui mais uma vez o player volta então a falar direto com o Fortnite, mas dessa vez vindo do redirecionamento do Facebook e passando para o Fortnite essa chave que ele acabou de receber, esse Access Token. O player está entregando isso nas mãos da aplicação do Fortnite. Agora então a conversa é entre o Fortnite e o Facebook, e essa conversa vai ser iniciada graças ao código que a aplicação recebeu do player. O Fortnite vai pedir os dados para o Facebook e vai passar esse código que recebeu do player, e o Facebook vai validar o código e vai finalmente autorizar e entregar esses dados que o Fortnite está pedindo. Dessa forma, o Fortnite conseguiu acessar os dados que queriam do Facebook do usuário sem nunca ter tido contato com o login e senha do Facebook desse usuário. Ele só teve um código que é o equivalente à permissão para acesso desses dados. Esse processo está super consolidado ao longo de toda a internet. Eu tenho certeza que você já viu isso nos mais variados sites. Até hoje tem funcionado muito bem por aí. E eu sei que você tá perguntando, tá bom, mas se isso roda bonitinho, se tá toda essa beleza, aonde tá a treta? Calma lá, eu juro que a gente tá quase chegando nela. Falta só um detalhe a mais que eu preciso apresentar pra vocês antes de montar o quebra-cabeça e ver a coisa pegando fogo aqui. Vamos colocar uma situação aqui. Imagina que você entrou num site, você tá deslogado e é um fórum. E aí você vai lá e fica lendo vários posts e posts de posts. E de repente você quer comentar em um post desse, então você resolve fazer o login. Não seria um saco se depois que você fizesse o login, o site te redirecionasse de volta para a página inicial do site e não de volta para aquele post que você estava lendo, perdendo aí todo o seu histórico de navegação? Pois é, né? Essa é uma das situações que armazenar o estado de navegação do usuário resolveria tudo. O ideal é que depois que você fizesse o login, você permanecesse naquele mesmo estado de navegação, continuando aquela atividade que você estava exercendo antes. E para que isso role dessa forma, a ideia é a seguinte: antes da aplicação redirecionar o usuário para a plataforma que ele escolheu usar para logar, ela anota numa base de dados ou até no próprio navegador do usuário uma identificação para esse estado dele. Pode ser um código aleatório que permita recuperar essa informação da URL que ele estava navegando antes no futuro. Guardada essa informação, ela redireciona o usuário para a plataforma que ele vai usar para logar, como o Facebook. E envia esse código aleatório que gerou em um parâmetro chamado state. O Facebook, por sua vez, quando tem a permissão do usuário e vai redirecionar ele de volta para a aplicação, reenvia exatamente esse valor state que ele recebeu inicialmente de volta para a aplicação. E aí a aplicação, ao receber esse valor de volta, pode consultar no seu banco de dados qual era a URL que esse usuário estava navegando e redirecionar ele de volta para ela para que ele continue a sua navegação numa boa. E é aqui, nesse parâmetro state, que a bomba começa. A Epic Games não seguiu as recomendações de validar esse parâmetro state que está sendo passado para ela. Isso significa que uma pessoa maliciosa poderia gerar uma URL de login numa outra plataforma, como o Facebook, passando um parâmetro state forjado por ela, e quando o usuário voltasse para a Epic Games, terminasse o processo de autenticação, a Epic aceitava esse parâmetro state manipulado. E isso rendeu um problema e tanto, cara. A Epic usava o parâmetro state de um jeito não recomendado. Eles basicamente passavam a URL para onde o usuário deveria ser redirecionado no final da autenticação dele, direto como valor do parâmetro state. A única verificação que eles estavam fazendo a esse respeito era para ver se a URL de destino era algum domínio da Epic Games. Quando a Epic recebia o retorno de uma autenticação feita pelo Facebook ou qualquer outro meio externo de autenticação, e essa autenticação tinha no parâmetro state uma URL pertencente a eles, eles não só redirecionavam o usuário para essa URL, como também adicionavam no redirecionamento a passagem do token de acesso que tinha sido recebido. Então deixa eu resumir e tornar as coisas ainda mais simples aqui. Basicamente era só informar qualquer URL pertencente ao domínio da Epic Games no parâmetro state e essa URL receberia o Access Token válido da vítima. Ainda assim, a coisa não é tão fácil de se explorar, a gente só pode usar URLs aqui que fossem da própria Epic Games. Então como é que a gente roubaria esse código de acesso se a gente só pode redirecionar a vítima para URLs deles mesmos? Segue o jogo então, mas a coisa tá ficando bem interessante. Você lembra do primeiro site que a gente viu? Aquele lá de estatísticas do Unreal Tournament, vulnerável a cross-site scripting? Pois é, ele é um subdomínio da Epic Games. Olha que interessante as coisas começando a se encaixar, né? Então agora finalmente é a hora do show. Com essas duas peças juntas dá para se criar o tal link maléfico que daria acesso à conta da vítima para um invasor. Olha só que da hora como tudo isso se conecta.
A ideia então é gerar um link de autenticação via Facebook ou qualquer outra rede aceita pela Epic, contendo um parâmetro state manipulado para redirecionar o usuário ao site do Unreal Tournament que é vulnerável a cross-site scripting. O site do Unreal vai então receber o access token da vítima, e por ser um site vulnerável a cross-site scripting, a gente pode ainda injetar um script nosso nele. Esse script que a gente vai injetar na página vai ler o access token que está sendo recebido e vai passar ele para algum servidor de controle do atacante. Quando a vítima clicar no link, o Face vai ver que ela já autorizou no passado, vai redirecionar a vítima sozinha para o site da Epic, a Epic vai ler o parâmetro state manipulado, vai redirecionar o usuário para o site do Unreal, repassando para o site do Unreal o access token do usuário e ainda carregando uma página vulnerável a cross-site scripting, que vai carregar um script nosso, que vai mandar esse access token obtido para a mão do atacante. Ufa! E é essa a receita final de toda a bomba que aconteceu. Cara, é muito legal ver quando as duas falhas desconexas juntas criam uma outra falha com um impacto muito maior. O que a gente chama de exploit chain, né? O encadeamento de exploits. É muito legal quando isso acontece. Então tá na hora da gente finalmente assistir aqui, ó, de camarote, essa falha sendo explorada. Uma conta de Fortnite sendo invadida com um mero clique de um link. E é claro, eu vou pausando passo a passo para explicar direitinho o que tá acontecendo para vocês. Beleza? Então bora! Aqui a gente vê o que seria a tela da vítima, o computador dela. Ela tá logada ali de boa no lobby, com a sua skinzona padrão, tudo numa boa. E ela tá logada no WhatsApp ali de PC também e recebe uma mensagem contendo um link que, obviamente, ela fica curiosa e vai lá tacar o clique. Aqui a gente já virou para a tela do atacante. E se liga que ele já recebeu na aplicação dele um código da vítima. Esse código é o access token do Facebook da vítima, que já foi roubado com sucesso graças ao clique que ela deu ali no WhatsApp agora há pouco. Aqui o vídeo não mostra em grandes detalhes, mas basicamente o atacante está usando uma proxy para interceptar o login dele, do cliente do jogo dele, com o Fortnite. Ele está fazendo isso para ele poder substituir o access token legítimo da conta dele, do hacker, pelo access token que ele acabou de roubar da vítima. E pronto, tá aí. O cliente dele já mostrando que ele tá logado na conta da vítima, e daqui pra frente ele vai ter a mesma experiência de jogo de uma pessoa autenticada normalmente, só que estando dentro da conta da vítima. Ele pode fazer o que ele quiser, pode jogar e dá inclusive pra ele olhar a loja e ver os dados do cartão de crédito cadastrado dela. Tenso, né? Bom, a Epic Games confirmou a existência desse problema, confirmou que eles corrigiram também essa falha, mas eles não entraram em muito detalhes sobre isso. Eles não falaram, por exemplo, se eles identificaram que essa falha foi usada para roubo de contas de verdade. Eles também não detalharam qual foi a forma de correção que eles aplicaram, mas a gente imagina que tenha sido a validação do parâmetro state do jeito que se recomenda fazer. Inclusive foi isso que os pesquisadores indicaram para eles. Além disso, aquele sitezinho de estatísticas do Unreal Tournament 2004 foi pro saco. A Epic desligou o site em definitivo e a última vez que ele foi visto por um buscador foi no dia 16 de novembro do ano passado, que bate com o mês que foi reportada essa vulnerabilidade para a Epic e que eles trabalharam nas correções. E aí, você curtiu a falha? O que você achou? Você já imaginou que um mero clique que você poderia dar aí, um link que você recebeu na internet ou que você achou em um site qualquer, poderia fazer com que essa conta do Fortnite fosse acessada por alguém? E isso rolou até a Season 6, hein? É tenso de se pensar, né? A gente não toma tanto cuidado para dar cada clique que a gente dá por aí. Quantos cliques a gente dá num dia? É surreal ficar pensando que um link poderia causar esse estrago todo, né? Não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal. Tá difícil, a gente tá voltando agora, então, nossa, eu vou super aceitar toda a força do mundo que vocês puderem me dar, dando seu like aí, indicando que você curtiu esse vídeo e, é claro, compartilhando com seus amigos. Se você está interessado em ler a pesquisa original em inglês da Checkpoint, que originou esse vídeo, o link tá na descrição aqui embaixo. Bom, muito obrigado mesmo por ter visto esse vídeo até aqui. Espero que você tenha curtido e a gente se vê numa próxima. Até mais!